Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e e telespectadores. É para mim uma bênção grande Estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e assim ver onde nos encontramos no programa divino. Deus, falando por Jesus Cristo, 2000 anos atrás, nos falou deste tempo final na parábola das 10 virgens e diz no capítulo 25 de São Mateus, versículos 6 em diante, diz: Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Estejam preparados, é a recomendação do nosso Senhor, estar velando para que assim não nos passe a vinda do Filho do Homem no último dia. As bodas da igreja com o Filho do Homem é o evento prometido para o tempo final. E por isso é que Cristo aqui na parábola das 10 virgens nos fala da vinda do esposo, que é a vinda do Filho do Homem, conforme a ordem estabelecida por Deus para a vinda do Filho do Homem, para se unir com sua igreja, e isso é as bodas do Filho do Homem com as virgens prudentes. As bodas são nada menos que a união de dois seres que se amam, de um homem e de uma mulher, de um jovem e uma jovem que se amam e se unem em matrimônio, e ambos se tornam uma só carne. Por meio da palavra falada pelo ministro, se une esse casal diante de Deus e se tornam uma só carne, conforme a Escritura. E por meio da palavra falada de Deus para este último dia,
a Igreja do Senhor Jesus Cristo e Cristo, o Filho do Homem, se tornam uma só carne, e por isso é que no corpo místico de Cristo, no último dia, Jesus Cristo estará manifestado porque são uma só carne. E com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, viremos também a ter o mesmo tipo de corpo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam como a vinda do Filho do Homem no último dia, no qual nós vivemos, é para a união, para as bodas de Cristo, do Filho do Homem, com sua igreja neste tempo final. A Escritura nos diz que veio o esposo, enquanto as virgens insensatas estavam buscando azeite e as prudentes tinham azeite. E veio o esposo e as que estavam preparadas, as que estavam prontas, ou seja, preparadas, diz, veio o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas e fechou-se a porta. A porta se fechará quando entrar até o último do grupo das virgens prudentes. E fiquemos unidos plenamente no santo estado do matrimônio com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Filho do Homem, ficará unida no santo estado do matrimônio, ficará unida com Cristo, isto é, conforme as leis divinas e conforme ao que tem que ser a união de Cristo e sua Igreja, união que está representada no santo estado do matrimônio de um casal. Agora podemos ver que a união em matrimônio de um homem e de uma mulher representa a união no matrimônio espiritual de Cristo e sua Igreja. Para serem uma mesma carne, tanto a Igreja com Cristo e Cristo com sua Igreja. É no matrimônio, quando se realiza o matrimônio, que a noiva se converte em esposa e obtém o nome do esposo. E a Igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, nas bodas do Cordeiro, no matrimônio de Cristo e sua Igreja, é que ela obtém o nome eterno de Deus. O nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aí no matrimônio, nas bodas do Cordeiro, onde ela obtém esse nome eterno do Senhor Jesus Cristo e se torna a esposa do Cordeiro, a esposa do Filho do Homem. E daí em diante, cada membro desse corpo místico de crentes estará adotado como indivíduo no reino de Deus.
E a igreja do Senhor Jesus Cristo estará adotada no reino de Deus para com Cristo reinar durante o reino milenial e realizar com Cristo os trabalhos do reino milenial. Durante o reino milenial, pois, estaremos de lua de mel. Ou seja, o que é a lua de mel? De um casal que se casa, será a lua de mel de Cristo e sua igreja durante o reino milenial. É a coluna de fogo, anjo do pacto, anjo do Senhor, que é o mesmo Jesus Cristo, em seu corpo teofânico, quem nos levará ao glorioso reino milenial de Cristo, que é a terra prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o glorioso reino prometido para a igreja de Jesus Cristo. E assim, quando estivermos nesse glorioso reino milenial, veremos que o que vivemos aqui na terra, nestes corpos mortais, foi uma vida de escravidão física, como a que o povo hebreu viveu no Egito, escravizado, mas ao final foi libertado por Deus usando o profeta Moisés. E em seguida foram levados à terra prometida, Canaã, a terra de Canaã, ou da Palestina, como chamam também, ou terra de Israel, como é chamado atualmente. Esse glorioso reino milenial de Cristo está representado na terra que o povo hebreu herdou quando Josué os colocou na terra prometida e repartiu a terra prometida. Também, a terra prometida representa o batismo do Espírito Santo, o qual recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. E assim recebemos o novo corpo espiritual, ou seja, o corpo teofânico da sexta dimensão. O batismo do Espírito Santo, vejam vocês, dá testemunho de que, assim como entramos à terra prometida do batismo do Espírito Santo, entraremos na terra prometida do glorioso reino milenial. E entraremos também à terra prometida do novo corpo que Cristo prometeu para cada um de nós. O novo corpo que nós receberemos quando se cumprir para o planeta Terra será a terra que teremos durante o glorioso reino eterno, depois do reino milenial e depois do juízo final. O planeta Terra passará por um batismo em fogo divino e fogo físico também. E a Terra, o planeta Terra, será transformado, será mudado, assim como nosso corpo físico, que é do pó da terra, neste tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem corpos eternos, nosso corpo terreno será transformado e
e será mudado em um corpo eterno. Seremos mudados nos átomos do nosso corpo. E então teremos um corpo eterno, um novo corpo. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso em seguida se cumprirá no planeta Terra, depois do reino milenial e depois do juízo final, onde passará pelo batismo em fogo e receberá essa mudança, essa transformação. Isso é o que vem também para nós neste tempo final. Um batismo em fogo divino para sermos transformados nossos corpos terrenos. Por isso é que, assim como no dia de Pentecoste veio o Espírito de Deus nas primícias e desceu em forma de línguas de fogo no aposento alto sobre 120 pessoas. Para o último dia, a plenitude do Espírito de Deus virá sobre os filhos e filhas de Deus, o Espírito de Deus em toda a sua plenitude virá, e nossos corpos serão transformados. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo que essas luzes misteriosas que chamam discos voadores ou carros de fogo terão uma parte muito importante na transformação dos nossos corpos, porque diz que virão e mudarão nossos corpos, ou seja, os transformará. Transformará os corpos das virgens prudentes, transformará nossos corpos terrenos em corpos e para corpos eternos, para sermos pessoas iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que essa é uma promessa para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. E as pessoas que obterão esta transformação dos seus corpos serão as que escaparão do juízo divino que virá sobre este planeta Terra. Essas pessoas estarão com a plenitude de Deus, ou seja, com a dupla porção. Porque quando recebemos o Espírito de Cristo e recebemos assim o corpo teofânico e, consequentemente, o novo nascimento, recebemos as primícias do Espírito e, para o último dia, em acréscimo às primícias do Espírito, receberemos também a plenitude do Espírito de Deus e obteremos o corpo físico e eterno, o qual será um corpo que não terá limitações, será um corpo interdimensional, será um corpo para toda a eternidade, nunca ficará doente, nunca ficará velho e nunca morrerá. Isso é o que Deus tem prometido em sua palavra para realizar em e para cada um dos escolhidos de Deus que no último dia estarão escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 55, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, onde São Paulo nos diz da seguinte maneira:
Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem não precederão, quem não serão transformados antes da ressurreição dos mortos em Cristo? Os que estivermos vivendo neste tempo final. Ou seja, os que estaríamos vivendo neste tempo final, que é o tempo da vinda do Filho do Homem. Da vinda do esposo a sua igreja, sua noiva, para a união com sua igreja neste último dia. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vejam como nos mostra profeticamente aqui São Paulo o panorama do último dia do tempo final, da vinda do Filho do Homem, porque vem com aclamação, ou seja, com voz de mando, que é aclamação, com grande brado, vem com trombeta de Deus, vem com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Quando diz voz de arcanjo, se está dizendo mensagem de e por um mensageiro dispensacional. Voz de anjo foi em cada uma das eras da igreja gentia, porque por meio de cada anjo mensageiro, a voz de Cristo foi escutada em cada era, nos territórios onde se cumpriram essas eras. E para o último dia, para a era da pedra angular, a voz de Deus, a voz de Cristo, está prometida como voz de arcanjo, ou seja, é a voz de Cristo em um profeta dispensacional, nos trazendo, nos falando a mensagem da dispensação do reino, que é a dispensação que faltava para ser cumprida, por começar. E a dispensação do reino corresponde à sétima dispensação das 7 dispensações divinas. E a dispensação do reino corresponde ao último dia. É no último dia, ao começo do último dia, que começa a dispensação do reino e começa a mensagem do Evangelho do Reino a ser proclamada, mensagem que contém o mistério revelado da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Assim como girou ao redor da primeira vinda de Cristo a mensagem da dispensação da graça, revelando a primeira vinda de Cristo e a obra realizada em sua primeira vinda no meio do povo hebreu. Sua obra de redenção como Cordeiro de Deus. Para que assim todos pudessem receber os benefícios, para que assim todos pudessem receber os benefícios da primeira vinda de Cristo e a obra realizada em sua primeira vinda como
E depois de ter recebido os benefícios da primeira vinda de Cristo e sua obra, para o último dia, estaremos recebendo a segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação neste último dia. E a revelação da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação no último dia é contida na mensagem do Evangelho do Reino. Assim como nenhuma pessoa pode conhecer o mistério da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, exceto pela mensagem do Evangelho da graça. Assim também nenhuma pessoa poderá conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá e sua obra de reclamação, exceto pela mensagem do Evangelho do Reino. Mensagem que primeiramente estará no meio da igreja gentia e depois passará ao povo hebreu. E o povo hebreu estará escutando essa mensagem, e ao estar escutando essa mensagem, estará escutando a trombeta final, que é a sétima trombeta para o povo hebreu. E a sétima trombeta para o povo hebreu é o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sétima trombeta e o sétimo selo são a vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Ele vem como leão, como rei dos reis e senhor dos senhores e como juiz de toda a terra. Portanto, o povo hebreu, ao escutar essa trombeta final, essa grande voz de trombeta, essa sétima trombeta, que é o sétimo selo, a vinda do Senhor, a qual soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. O povo hebreu escutará também essa trombeta, escutará o que essa trombeta fala, revela. E será congregado, o povo hebreu será reunido sob a sétima trombeta, sob a trombeta final, e receberão a bênção de Deus. Agora, Cristo estará para esse tempo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e como juiz de toda a terra. Portanto, estará revelando o mistério do juízo divino para a raça humana. E estará revelando sob essa trombeta, que corresponde à festa das trombetas, onde estará se cumprindo a festa das trombetas, que antecede o dia da expiação. Porque primeiro escutam a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do Messias, sob o cumprimento da festa das trombetas do primeiro dia do sétimo mês, o qual a cada ano ocorria no meio do povo hebreu, se realizava no primeiro dia do sétimo mês uma festa ao som de trombetas. E em seguida, mais adiante, no dia 10 do sétimo mês, se efetuava a expiação do bode, onde toda pessoa do povo hebreu tinha que se afligir pelos seus pecados e chorar pelos seus pecados ante a presença de Deus, diante da presença de Deus,
Isto significava que a pessoa estava arrependida e chorava por causa de ter pecado diante de Deus. Ou seja, que era um arrependimento desde o profundo do seu coração e não simplesmente lágrimas, mas um arrependimento verdadeiro desde o profundo do seu coração. Diz, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, isso está no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 26 ao 32, dizendo, disse o Senhor a Moisés, o dia 10 desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhum trabalho fareis. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Agora vejam vocês, o povo hebreu não pôde se reconciliar com Deus, porque o povo hebreu perdeu o seu templo no ano 70 da era cristã, quando o general romano Tito cercou Jerusalém e depois a destruiu. E destruiu o templo e não ficou pedra sobre pedra desse templo, como tinha profetizado nosso Senhor Jesus Cristo. E tinham profetizado também outros profetas do Antigo Testamento. Mas o mais perto que esteve do cumprimento da destruição de Jerusalém foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo, qual profetizou da destruição de Jerusalém, do templo e dos edifícios que estavam ali. Agora, vejam como Cristo disse aos seus discípulos que quando vissem Jerusalém cercada de exércitos, esse era o sinal para a destruição de Jerusalém. E quando os discípulos viram Jerusalém cercada de exércitos, saíram de Jerusalém, os que estavam dentro de Jerusalém e os que estavam fora de Jerusalém não entraram em Jerusalém, porque a ordem de Cristo era que os que estavam dentro saíssem de Jerusalém, os que estavam fora não entrassem em Jerusalém para buscar nada do que tinham deixado lá em Jerusalém, porque tinha chegado o tempo da destruição de Jerusalém. Por uns 2 anos, Jerusalém esteve cercada de exércitos e em seguida entrou o general romano Tito em Jerusalém e a destruiu. E foram crucificadas tantas pessoas ao redor da cidade que diante das muralhas colocavam cruzes com pessoas aí crucificadas e encheram toda a área de pessoas crucificadas, a tal grau que já quase não cabiam mais pessoas para serem crucificadas aí onde estão as muralhas. Tudo isso, vejam vocês, encontramos que veio como juízo divino sobre o povo hebreu. Pois o povo hebreu tinha rejeitado o Cordeiro de Deus que João Batista introduziu dizendo, falando sobre Cristo, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também Jesus Cristo cumpriu o tipo e figura representado no bode expiatório. E cumpriu todos os tipos e figuras que estavam nos sacrifícios que o povo hebreu realizava com diferentes animais de sacrifícios. Ou seja, que em Cristo, em uma só pessoa, se cumpriram todos esses sacrifícios
que o povo hebreu realizava pelo pecado, pela paz, pela reconciliação do povo hebreu com Deus, por todas as coisas pelas quais o povo hebreu realizava sacrifícios. E por meio desse sacrifício perfeito de Jesus Cristo, obtemos todas as bênçãos que, em tipo e figura, estavam representadas nas bênçãos que o povo hebreu recebia quando realizava aqueles sacrifícios. Agora, vejam como um só sacrifício de um só homem, um sacrifício perfeito de um homem perfeito, se cumpriram todos aqueles tipos e figuras. Mas vejam vocês, depois da morte de Cristo, para o ano 70, o templo foi destruído e as coisas do templo foram levadas fora de Jerusalém pelo exército de Tito, levaram as coisas para Roma e depois o povo hebreu ficou sem um lugar para oferecer o sacrifício do bode expiatório. Portanto, o dia da expiação, que é o dia para a reconciliação do povo hebreu com Deus, o qual fazia a cada ano, não podiam fazer do ano 70 em diante, porque já não tinha um templo, não tinha um lugar santíssimo, onde levar o sangue do bode para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Portanto, o juízo divino veio sobre o povo hebreu, porque sem ter um sacrifício pelo pecado, para serem reconciliados com Deus, e tendo rejeitado o sacrifício divino de Jesus Cristo, o povo hebreu se encontrou sem sangue de expiação para protegê-los. E, consequentemente, o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu por estes 2000 anos, aproximadamente. Mesmo que o povo hebreu não tenha compreendido ainda completamente o porquê de tantos problemas que tiveram e que por pouco são exterminados por Hitler, Mussolini e Stalin, eles estiveram sem um sacrifício pelo pecado. E essa é a causa, pois rejeitaram o único sacrifício pelo pecado, que Deus aceita para a reconciliação do ser humano com Deus. E isso é incluindo o povo hebreu. Agora, encontramos que esse dia da expiação era para se afligirem e de todo o coração se arrepender dos seus pecados. E agora, vejam vocês, em Zacarias nos fala de que virá esse momento para o povo hebreu. Zacarias, capítulo 12, nos fala assim. Diz, capítulo 12, versículo 10 em diante, diz: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte.
todas as demais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Isto é também o que nos diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículos versículos 17 ao 21, onde diz: Ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, conforme as obras deles. Assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente. Por que desde o ocidente? Porque assim como a primeira vinda de Cristo foi cumprida no Oriente, na terra de Israel, no Israel terreno, a segunda vinda de Cristo é para ser cumprida no Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, no Ocidente, que é o território onde se cumpre a última parte ou etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo em sua construção, em sua edificação, onde se cumpre a parte da era da pedra angular. E esse território é a América Latina e o Caribe. Esse mistério, ninguém o compreendia. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, nos diz na mensagem do livro dos selos, página 256. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E, em seguida, na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, página 2 diz: do Ocidente virá um cavaleiro e com um cavalo branco percorreremos este caminho uma vez mais. Esse cavaleiro do cavalo branco, que vem do Ocidente, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo diz que virá do Ocidente, e disse que é uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E essa promessa da vinda de um cavaleiro em um cavalo branco está em Apocalipse capítulo 19, é a segunda vinda de Cristo. É a vinda do Filho do Homem vindo à sua igreja, a sua noiva, para se casar com ela no último dia. E o precursor da segunda vinda de Cristo disse que será de onde? Do Ocidente. Do Ocidente é o cumprimento da vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Agora, de que parte do Ocidente? Porque o Ocidente tem a parte norte, que é a América do Norte, tem a parte centro ou central, que é a América Central e o Caribe, e tem a parte sul. A sétima era da igreja gentia já se cumpriu na parte norte do continente ocidental, que é a América do Norte, e Cristo esteve manifestado no sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Branham,
mensageiro da sétima era da Igreja Gentia. E agora, Cristo em Espírito Santo, anjo do pacto, se moveu à América Latina e ao Caribe, aos latino-americanos e caribenhos, para cumprir o restante do seu programa. E é Cristo no último dia quem chama e junta os seus escolhidos por meio da sua manifestação prometida para o último dia na era e para a era da pedra angular. É essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, que João o apóstolo escutou em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, onde diz: eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi, detrás de mim, uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É o mesmo que esteve em cada uma das eras da sua igreja gentia, manifestado em cada anjo mensageiro. É o mesmo que esteve também no Antigo Testamento, manifestado em cada profeta do Antigo Testamento. É o mesmo que libertou o povo hebreu. É o mesmo que esteve naquela coluna de fogo. É o mesmo que apareceu a Moisés em diferentes ocasiões. É o mesmo que apareceu a diferentes profetas em diferentes ocasiões. É o mesmo anjo do pacto, é o mesmo anjo do Senhor, o qual 2000 anos atrás veio em carne humana, no leste, no véu de carne chamado Jesus de Nazaré, mesmo que nasceu em Belém da Judéia. E esse mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, para o último dia prometeu vir manifestado em carne humana em um homem do último dia. E isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. E o precursor da segunda vinda de Cristo sendo o Elias prometido para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo, sendo o Elias precursor da segunda vinda de Cristo, com a manifestação do ministério de Elias pela quarta ocasião, disse: percorreremos este caminho uma vez mais. Agora vejam vocês como o Espírito de Deus, no reverendo William Branham, está dizendo que recorrerá este caminho uma vez mais. É a palavra de Cristo colocada na boca do profeta precursor da segunda vinda de Cristo. E se o ministério de Elias percorre novamente o caminho ministerial, a estaria recorrendo por quinta ocasião. Se diz que a recorrerá novamente, uma nova ocasião é a quinta ocasião em que o ministério de Elias percorre o caminho ministerial na Igreja de Deus. E agora, vejam como o ministério de Elias esteve na Igreja de Deus, desde o átrio, passou ao lugar santo, no sétimo anjo mensageiro, e passa ao lugar santíssimo, como uma das duas oliveiras de Apocalipse 11 e de Zacarias capítulo 4. E agora, esta trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa sétima trombeta é essa sétima trombeta da festa das trombetas para o povo hebreu. E quem é quem soa ou toca a trombeta? É Moisés e Elias. É
ou são os ministérios das duas oliveiras no último dia manifestados na terra, o de Elias pela quinta vez manifestado e o de Moisés pela segunda vez manifestado. E essa sétima trombeta ou trombeta final que soa corresponde ao cumprimento da festa das trombetas, soando essa última trombeta neste tempo final, para chamar e juntar os escolhidos de Deus, primeiro os escolhidos entre os gentios e depois os escolhidos do povo hebreu. Para os hebreus, será essa festa das trombetas, para os escolhidos entre os gentios, será a abertura do sétimo selo. Na vinda do sétimo selo, a vinda do anjo que era muito diferente dos demais e vindo em carne humana manifestado no último dia, na era da pedra angular, dispensação do reino em seu anjo mensageiro. Na mensagem Cisternas Rompidas, página 35, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só é um descanso até esse momento. Ou seja, que para este tempo final, a trombeta final para o povo hebreu é o sétimo selo para nós. E soará, ou seja, soará a trombeta final ou grande voz de trombeta no cumprimento e atualização da festa das trombetas de Levítico, capítulo 23, que antecede a festa da expiação, é no mesmo mês. E agora, vejam vocês, a trombeta soa e é a trombeta das duas oliveiras, é a trombeta dos dois ungidos, a trombeta de Moisés e Elias. É o ministério de Moisés e Elias, proclamando a mensagem do Evangelho do Reino neste último dia e revelando o mistério do sétimo selo, mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Essa trombeta final, grande voz de trombeta, que é a abertura e revelação do sétimo selo, revelando a obra do sétimo selo neste tempo final, é o que reúne os escolhidos entre os gentios e reúne os 144 mil escolhidos do povo hebreu. Esse mistério do sétimo selo é o mistério que os 7 trovões de Apocalipse 10, que é a voz de Cristo falando como leão, clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes, e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Ou seja, que é o mesmo Jesus Cristo vindo em seu corpo teofânico, vindo em espírito e se manifestando em carne humana em seu anjo mensageiro e nos falando por meio do seu anjo mensageiro o quê? Cumprirá a Cristo, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes e nos revelando o mistério
da sua vinda à sua igreja neste último dia, vindo à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, vindo à sua igreja e se velando e se revelando em carne humana em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo forte, que desce do céu no último dia e clama, como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes, e o que os 7 trovões falam é o mistério do 7º selo. Ou seja, é a revelação do 7º selo, contida na voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Falando como leão, Cristo revela o mistério do 7º selo. E assim é que soa a trombeta final. Isso é a trombeta final soando. Essa é a 7ª trombeta soando. Essa trombeta da festa das trombetas do povo hebreu. E para nós, a abertura do 7º selo. A abertura do mistério da segunda vinda de Cristo. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 128 do livro dos selos em espanhol. Agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação, ou seja, essa fé de rapto. Por quê? Porque a fé de rapto está onde? Nos trovões. Porque os trovões são os que contém a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. E os trovões são a voz de Cristo, falando à sua igreja como leão, da tribo de Judá como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, falando à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, no último dia, no dia do Senhor. Para falar ao seu povo, Cristo sempre usou seres humanos. Como também no Antigo Testamento, Deus usou seres humanos, profetas, aos quais veio a palavra de Deus. E para o último dia encontramos que Cristo disse, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aonde vamos subir? À era da pedra angular. E como ele vai nos mostrar todas as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer ou que devem acontecer em breve. Vamos ver como diz. Para mostrar enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Essa é a forma em que obtemos o conhecimento de todas as coisas que devem acontecer, incluindo a segunda vinda de Cristo, no último dia, a sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, no território correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino, que é a América Latina e o Caribe. Agora, ninguém conhecia qual seria o território. Foi profetizado que seria no Ocidente, mas o território do Ocidente,
as nações onde se cumpriria essa promessa não tinha sido revelada essa revelação, mas já foi revelada. Assim como no meio do povo hebreu se cumpriu a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do anjo do pacto em carne humana em toda a sua plenitude, manifestado na pessoa de Jesus de Nazaré, a vinda do anjo do Senhor do povo hebreu, do Antigo Testamento, o qual se fez carne na pessoa de Jesus, prometeu para o último dia ser manifestado novamente em carne humana, vindo sobre um cavalo branco como a neve, que é a palavra vindo encarnada em um homem deste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E isto é para o Ocidente, para a América Latina e o Caribe. E assim é como se abre quanto ao seu cumprimento o sétimo selo, e se abre quanto a ser revelada a revelação do sétimo selo aos filhos e filhas de Deus neste tempo final, para assim receberem a fé, a revelação do rapto, a fé de rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora vimos esse mistério e nos encontramos na etapa mais gloriosa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, se cumprindo essa etapa na América Latina e no Caribe. O povo hebreu verá o que está acontecendo e o que continuará acontecendo no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, formos transformados, o povo hebreu dirá: isso é o que nós estamos esperando. Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação plena de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o povo hebreu está esperando o seu Rei, o Messias. Mas ele verá essa manifestação entre os gentios e depois passará ao povo hebreu. Passará no cumprimento da festa das trombetas e cumprimento da festa da expiação. E então eles crerão na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus e também como o bode expiatório. Eles verão, compreenderão o que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, e por isso é que eles chorarão, porque estará se cumprindo neles, para esse tempo, o que se cumpria a cada ano, no meio do povo hebreu, no 10º dia do 7º mês de cada ano, onde se afligiam e, arrependidos de todo o coração, confessavam seus pecados a Deus e choravam por terem pecado, choravam arrependidos diante da presença de Deus. E agora aqui, em Apocalipse capítulo 1, e versículo 7 a 8 diz: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Farão lamentação por ele, como faziam lamentação
no dia da expiação, no dia 10 do 7º mês de cada ano, quando se realizava esse sacrifício da expiação. Agora vejam como estará se atualizando tanto a festa das trombetas com essa trombeta final sob o ministério de Moisés e Elias para o povo hebreu, e também estará se atualizando o dia da expiação. E por isso é que eles chorarão, porque reconhecerão que Jesus é o Messias, o Rei de Israel, que eles estavam esperando, mas Deus os cegou para que não vissem. E assim fosse rejeitado o Messias e fizesse a obra de redenção na cruz do Calvário, morrendo e levando nossos pecados, e em seguida dando aos gentios uma oportunidade de vida eterna. Para a preservação de vida é que tudo ocorreu na primeira vinda de Cristo. E o povo hebreu, como nação, não percebeu que Jesus era o Messias, o Rei de Israel, que eles estavam esperando. E se o povo hebreu tivesse percebido e o tivesse recebido, o que teriam feito? O teriam colocado no trono de Davi. Mas porquanto Cristo não tinha feito o sacrifício pelo pecado, o reino de Cristo, mesmo sentado sobre o trono de Davi, seria um reino onde a morte estaria manifestada, por causa de que o sacrifício perfeito pelo pecado não tinha sido realizado. Teriam tido que continuar com os sacrifícios que eles realizavam a cada ano, para assim obterem a misericórdia de Deus. Mas porquanto uma nova dispensação estava se entrelaçando e houve ali uma mudança de dispensação no programa divino, Deus deu um passo à frente e se materializou em Jesus todo o sacrifício que se realizava no meio do povo hebreu com animaizinhos, pelo pecado e pela reconciliação do povo hebreu com Deus. E agora o povo hebreu não necessita sacrifícios de animaizinhos para ser reconciliado com Deus. Será reconciliado com Deus sob o ministério das duas oliveiras, sob o ministério de Moisés e Elias, no cumprimento da festa das trombetas e cumprimento do dia da expiação, se cumprindo, se atualizando essa festa no meio do povo hebreu. E agora podemos ver o porquê o povo hebreu está à expectativa nestes últimos anos, porque está esperando a vinda de Elias e está esperando também a vinda do Messias, porque já sabe que o tempo chegou para o cumprimento dessa promessa. Mas os escolhidos dentre os gentios ainda estão aqui na terra e tem que se completar o número dos escolhidos dentre os gentios para em seguida os mortos em Cristo ressuscitarem e nós os que vivemos sermos transformados. No livro dos selos, em espanhol, página 57, diz o precursor da segunda vinda de Cristo.
Agora, e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. Ele foi chamado o quê? Ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E ele vem diretamente aos judeus. Por isso, na nuvem, onde apareceram os anjos, em 28 de fevereiro de 1963, o anjo, que era muito diferente dos demais, estava voando do oeste a leste, porque ele vem diretamente aos judeus, vem voando do oeste para o leste. E aqui, vejam vocês, e seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é o mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Quem é o mensageiro a Israel? Esse anjo forte que desce do céu, e para poder se manifestar a Israel como mensageiro, tem que se manifestar em carne humana. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam, é o mensageiro a Israel e vem por sua igreja. Vem por sua igreja porque o anjo do pacto, Jesus Cristo, o anjo do Senhor que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, é também o esposo ou noivo da igreja gentia, que é a noiva de Cristo, para se casar com sua noiva e, em seguida, irem todos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vem para se unir com sua igreja neste dia final, em sua manifestação final. E depois que se completar o número dos escolhidos, a porta será fechada. E as bodas, a união de Cristo e sua igreja estará realizada, porque seremos uma só carne com Ele. Seremos iguais a Ele, à imagem e semelhança do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Isto é tudo o que envolve o programa divino relacionado às bodas do Cordeiro, com sua igreja, as bodas do Filho do Homem, com sua igreja, com as virgens prudentes. Ou seja, revelamos assim, rapidamente, as coisas mais importantes relacionadas às bodas da igreja com o Filho do Homem. Ou seja, as bodas das virgens prudentes com o esposo Jesus Cristo, o Filho do Homem, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. As bodas com o Filho do Homem. Vejam o que são as bodas com o Filho do Homem, as bodas das virgens prudentes com o Filho do Homem. É a união de Cristo com sua igreja neste último dia, no cumprimento das promessas feitas para este último dia e para a era da pedra angular. E à medida que recebemos sua palavra, nos fazemos a palavra. Para essa mesma palavra que recebemos,
se materializar em nossos corpos e, ao redor dessa palavra encarnada em nós, se materializar o novo corpo que receberemos. Assim como ao redor da palavra que Deus deu a Abraão e a Sara, se materializou o rejuvenescimento de Abraão e Sara para poderem ter o filho prometido, o qual nasceu e foi chamado Isaac. Agora vimos este mistério das bodas com o Filho do Homem para o último dia, as bodas do Filho do Homem com as virgens prudentes que são os membros do corpo místico de Cristo do último dia, junto com os que virão do paraíso, os quais ressuscitarão em corpos eternos e estarão conosco neste tempo final. E todos estaremos com corpos eternos, como Cristo prometeu, e assim estaremos casados completamente com o Filho do Homem. Nas bodas, com o Filho do Homem. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho das bodas com o Filho do Homem. E onde estão os que se uniriam com o Filho do Homem? Os que se casariam com o Filho do Homem? Os que se uniriam nessas bodas com o Filho do Homem no último dia? E em seguida seria fechada a porta, pois aqui estamos já dentro da casa de Deus, na era da pedra angular, que é onde se realiza essa união de Cristo com sua igreja, e aqui estamos, os que já chegamos à era da pedra angular no corpo místico de Cristo e estamos desfrutando das bênçãos do Filho do Homem, de Jesus Cristo, do noivo, do esposo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando se completar o número dos escolhidos, quando se completar o número das virgens prudentes, então os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, os veremos e nós seremos transformados e todos estaremos com corpos eternos para toda a eternidade e iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, como Ele prometeu. Ele disse: vou, pois, preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Isso é a vinda do Filho do Homem, do noivo, para se casar com sua noiva. Virei outra vez e os tomarei para mim mesmo. Isso fala de bodas. Porque nas bodas é que o noivo toma como esposa a noiva e a noiva toma como esposo o noivo. E agora, para onde eu estiver, estejais vós também. E em seguida iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Filho do Homem, o noivo da noiva, da sua igreja, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos, irmãos presentes e telespectadores, e que Deus continue abençoando a todos. Novamente, Félix Caro para continuar e finalizar nesta ocasião o restante desta
atividade. Nestes dias, já estamos fora do... Nesses dias, já estarei viajando para algumas atividades, mas regressarei em breve. Neste mesmo mês estarei novamente com vocês para continuar vendo diferentes escrituras que têm grandes bênçãos para cada um de vocês e para mim também. Bom, ore muito por essa viagem que teremos nesses dias. É uma semana somente e estarei rápido de regresso para estar com vocês novamente. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E ore muito pela República Dominicana e pelo Haiti também, para que Deus estenda sua misericórdia para a República Dominicana e para a República do Haiti também. Nos amamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com amor divino, e queremos que a misericórdia de Deus se manifeste plenamente nesses países e alcance todos os que são inscritos no livro da vida do Cordeiro e também os que estão inscritos na outra seção do livro da vida. Bom, esteja orando muito pelas atividades desta semana que começam, já começam na terça-feira ou quarta-feira, no 21 já começam essas atividades, primeiro na República Dominicana e depois no Haiti. Assim que esteja orando muito por essas atividades. Orem também para que Deus me dê tudo o que devo falar e na forma que devo falar todas as coisas, e que Ele atue em tudo e se glorifique no meio das pessoas da República Dominicana e também da República do Haiti, porque Deus tem muito povo nessas duas repúblicas. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde e passem todos, ou continue passando todos, uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.